Seja bem-vindo ao Diálogos Nacionais, o podcast oficial da Nacional Soluções Corporativas. No episódio de hoje, o nosso primeiro em estúdio, nós estamos aqui com o Bittencourt, né, Bittencourt? Boa noite. Boa noite. E vamos conversar... Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Porque a gente não sabe a hora que as pessoas vão assistir, mas é um prazer estar aqui com vocês. É isso, né? Mesmo. E aqui no estúdio, né? Uma experiência diferente. Sim, hoje, ao né? vivo, olho no olho, né? Legal. E no episódio de hoje, a gente vai conversar com um convidado para lá de especial para nós, não é, Bittencourt? Sim, esse é prata... Aliás, ouro da casa, né? Ouro da casa, ouro da casa. Regis Dantas, especialista em vendas complexas. Ele tem ampla experiência em vendas, pessoal, aliada ao desenvolvimento pessoal. Ele vai contar um pouquinho mais pra gente. Regis, seja bem-vindo. Boa noite, Andréia. Boa noite, Bittencourt. Prazer estar aqui com vocês hoje. Além de, eu sempre digo, compartilhar conhecimento, dividir esse momento que acaba sendo de aprendizado. A gente desfruta da companhia de pessoas queridas, né? Então, muito obrigado pelo convite e sempre uma honra. É um prazer enorme. Também participa desse episódio, eu já falei, mas ele é o nosso comentarista oficial, o Bittencourt Leon. Ele é sócio fundador da Nacional e também é diretor jurídico. Hoje você vai comentar bastante, né? Ah, não, assim, eu vou tentar, né? Porque eu estou diante de duas autoridades, né? Então, eu vou guardar dentro da minha humildade aqui, mas eu vou tentar fazer os melhores comentários. Pessoal, que o sistema tributário brasileiro apresenta desafios pela sua complexidade e pela insegurança jurídica, todo mundo já sabe, né? E a recente aprovação da reforma tributária trouxe também para a classe empresarial o tentar entender os impactos que isso vai ter no curto, médio e longo prazo. O nosso assunto de hoje é um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no Diálogos, tá? A gente queria aproveitar a experiência do Regis para falar de um outro aspecto relacionado à área tributária. São as estratégias comerciais. Regis, antes da gente entrar nesse assunto, comenta com com quem está nos vendo aqui no Diálogos, como é que foi que você chegou nessa história de vendas e vendas complexas? E vendas complexas no tributário, então, né? É. Aí... Então, o nosso papel é simplificar tudo isso e gerar soluções, né? Mas, de uma forma bastante resumida, senão vira uma hora de podcast só a minha história, eu sou um profissional que tive contato com vendas muito cedo. Então, ainda pequenino, lá no interior do Rio Grande do Sul, com 7, 8 anos de idade, eu comecei a vender picolé. E desde então, nunca mais parei de vender. Eu costumo dizer uma frase que a venda se confunde com a minha vida. Por quê? Porque sempre foi através da venda que eu encontrei esse caminho para me desenvolver como profissional e como ser humano. E tive a sorte, vamos dizer assim, de muito jovem ainda, com 18 para 19 anos, e trabalhar numa primeira grande empresa, que é a Tirol, que é um grande laticínio de Santa Catarina. E eu sempre fui muito curioso, né? Lá no interior do Rio Grande do Sul, eu era tido como um menino que fazia muitas perguntas. Então, sempre gostei de estudar, sempre fui muito curioso. E essa curiosidade, essa vontade de aprender, né? E sigo até hoje assim, aliado à experiência que eu pude ter em grandes companhias. Então, a minha trajetória profissional, Andréia, ela basicamente se divide em dois momentos, né? A gente até está aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, né? Muito vim aqui, sede de muitos escritórios. Eu trabalhei em algumas multinacionais, como Danone, Coty. Então, eu tive a oportunidade sempre de tocar áreas comerciais, de desenvolver operações, de desenvolver estratégias para algumas operações, como foi caso de distribuidores e regiões lá no sul do país, né? Então, eu fui vivendo esse mundo que eu sempre digo que transcende a venda, que é esse olhar para modelos de negócios, para criar estratégias. E aí o processo de venda ele vem depois, ele vem como uma estratégia, onde a gente vai ligar muitas vezes uma solução a um cliente determinado ali, que é o cliente mais adequado para aquela solução específica. Então essa jornada de grandes companhias me deu muito essa visão mais profissional, vamos chamar assim, mais estrutural do mundo dos negócios, mais especificamente a venda. Mas depois de alguns anos, aconteceu que eu comecei a perceber que os grandes negócios, que as boas relações, né? E eu digo que o Bittencourt, e a Nacional, além de um grande cliente, já se tornou um grande amigo. Por quê? Porque os grandes negócios têm muito essa linha condutora que é o relacionamento. E eu comecei a perceber que
Não adiantava ter um bom produto, um bom serviço, não adiantava ter um preço competitivo muitas vezes, não adiantava ter uma boa oferta, uma boa verba, às vezes comercial. Mesmo assim, você perdia o negócio para outras pessoas. E que pessoa? Uma pessoa que tinha, além de tudo isso, um bom relacionamento. E aí foi quando eu decidi estudar profundamente desenvolvimento pessoal. Então, eu fui estudar coach, PNL, hipnose, inteligência emocional. Acabei fazendo uma formação em Head Trainer comportamental, com esse objetivo de entender o ser humano. Qual o papel do ser humano nas negociações mais complexas, né? Nas transações de alto valor. Esse trabalho que é muito presente na advocacia empresarial, que é de assessorar o cliente, que transcende ali o que eu digo uma troca monetária, né? Que é, eu te entrego um produto para cá, vem dinheiro para cá. Isso foi uma transação monetária. Na venda complexa a gente vai além, a gente tem então esse relacionamento. E aí sim, de posse desse conhecimento mais profundo do ser humano e dos processos comerciais, aí que a gente chega então no que há 4 anos eu faço através da RD Educação, que é fazer trabalho com empresas, estruturando processos comerciais, levando o desenvolvimento para os times que trabalham com vendas que a gente considera mais complexas. Então, esse é um breve resumo como é que chegamos até aqui. Olha, é uma experiência tanto na Bittencourt, mas eu queria que você falasse um pouquinho assim, qual a importância desse conhecimento especializado em tributação para a consultoria jurídica. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Assim, ele tem uma participação preponderante, né? Bastante relevante, eu diria até, porque você veja, eu já tenho aí 15 anos de estrada, só nessa área, né? A minha barba branca não me deixa mentir muito, aí é o meu tempo de estrada. E aí, eu até assim, rapidamente, como eu descobri o Regis, né? Eu estava no supermercado, fazendo compras para o escritório e escutando a live se não me engano, da doutora Fernanda Nogueira, né? Fernanda Nogueira, e ele fez uma participação e eu com o fone no ouvido. E assim, eu sou muito cético, sabe, Andréia? Muito cético. Sou mineiro do interior, então, assim, tem 2 tipos de gente que é muito difícil você convencer, mas se você convencer, você consegue o que você quiser. É japonês e mineiro. É um pessoal muito difícil, porque são muito desconfiados. E eu não sou diferente. Então, essa questão da formação e tudo, eu via muita propaganda de muita gente, mas aí o dia que eu escutei o Regis falar um pouco de como ele pensava essa metodologia de venda complexa, que ele chama de mestre em vendas complexas, eu falei, puxa, esse negócio me faz sentido. Me faz sentido porque, pelo olhar, né? Por quê? Porque, assim, o Regis ele traz, né, para esse tipo de trabalho que ele desenvolve, o olhar da questão da venda complexa, mas também o conhecer do negócio do qual nós estamos inseridos. E isso é o diferencial, né? Porque é uma questão de você conhecer o mercado, né, Regis? Então, assim, até para você explorar um pouco mais, assim, para nós, para enriquecer, porque hoje, né, eu posso dizer que a nossa base de estratégia comercial é muito alicerçada no que a gente sempre troca de ideias e tudo mais. Regis passou a ser um amigo, além de ser um profissional que presta serviço para nós nessa área. Mas eu reaprendi muita coisa que eu desenvolvi ao longo dos 15 anos, lá atrás, quando eu comecei, e aprendi coisas novas, né? Então, esse foi o lado pelo qual ele chamou atenção dentro da ideia de ser diferente, né? É interessante, né, Bittencourt, porque a Andréia perguntou, né, como é que a gente usa tudo isso nesse cenário tributário atual e, fundamentalmente, agora, pós-reforma aprovada, né? Sim. Poxa, aí os advogados estão com um dever de casa gigante agora, não sei quantos artigos, quantas páginas. Está vindo a regulamentação agora, vindo a regulamentação agora. E aí, olha que interessante, né? Porque tem 2 palavras para mim que resumem o momento atual tributário que a gente vive no Brasil. Dúvida e incerteza. Se tem muita dúvida de como fica a procedimentação, do que realmente vai acontecer. No prazo, né? Também. Em todos os aspectos, né? E aí, aumenta ou não aumenta a carga tributária? A gente está vendo que aumenta. E aí vamos olhar. Então, a gente tem, de um lado, um governo com viés extremamente arrecadatório, e a gente tem, por outro lado, um empresário
que na minha visão é quem sustenta esse país, é quem produz riqueza são as empresas. Muitas vezes esse empresário cansado, com dúvidas e incerteza. E aí que entra as consultorias tributárias, né? A maioria dos meus clientes, então, seja na figura do advogado, do contador, da empresa de assessoria. Então veja que ele tem um papel primário. Por que a minha metodologia casa muito e tem contribuído? Porque primeiro, antes da gente falar de negócio agora, então eu passo a ter um papel que é de compreender esse ser humano, esse empresário, de entender, poxa, eu digo assim, é como se fosse uma tela que está muito confusa, que o que a Nacional faz com seus clientes, né? Então primeiro ele ajuda a limpar isso, a dizer, não, calma, está confuso, mas a gente vai esclarecer. Então a gente começa esse caminho pelo ser humano. Por quê? A gente tem 2 valores fundamentais envolvidos aí nesse processo, que é a segurança e a confiança. Se você não for capaz, no papel do consultor, como empresa que vai prestar serviço, de deixar o empresário seguro e confiante em relação a que você vai ajudá-lo a escolher o melhor caminho, a sanar todas as dúvidas, a prestar um bom serviço, não tem como, a relação comercial não existe. E aí logo depois vem esse papel, e eu gosto muito, né, de falar sobre estratégia. Então, porque o universo tributário, ele é de infinitas possibilidades, né? Eu acho que tem 2 frases que cabem o infinitas possibilidades. A física quântica e o universo tributário. São literalmente infinitas possibilidades. E eu sempre costumo dizer o seguinte, tem muita oportunidade, mas tem muita distração disfarçada de oportunidade. Sim. Nem tudo é o mais adequado para toda a empresa. E aí que entra, então, esse conhecimento de, primeiro, saber entender o contexto que a empresa está inserido, quais são as melhores estratégias que ela vai adotar. E é nessa hora que esses profissionais de consultoria, né, e o papel que a Nacional acho que tem feito com maestria, e há pouco eu disse um dia que a gente estava lá, né, num dos nossos projetos, eu disse o quanto eu ficava orgulhoso e feliz de ver a metodologia que se tornou o trabalho que a Nacional está fazendo com as empresas. Por quê? Porque você entende o momento do cliente e você ajuda a traçar uma melhor estratégia. Bom, e aí que começam essas habilidades que são da venda, que eu acho que o Bittencourt comenta muito isso comigo, né? Reis, quando eu enxerguei a tua metodologia, porque eu vou contar uma coisa aqui bem pessoal, vou contar um segredo aqui, ô Bittencourt. Ninguém vai ver, gente. Ninguém está ouvindo. A gente estava numa reunião de planejamento que a gente faz, né? Que é um encontro que eu tenho como consultor com o cliente. E eu sou uma pessoa mais pragmática, preocupado com metas, porque eu gosto de mensurar se o meu trabalho está contribuindo. E eu perguntei para o Bittencourt sobre algumas metas específicas da Nacional. E ele me respondeu assim, Reis, fica tranquilo, a gente tem as metas, está caminhando bem. O que eu quero aqui é pegar com você mais da tua metodologia, dessa tua visão de negócios e de como a gente aplica isso no meio empresarial, mais especificamente na área tributária. E aquilo me chamou muito a atenção, né? E eu comento que a gente foi trabalhando, foi fazendo o rollout do projeto e tal, até que o dia que eu enxerguei tudo aquilo materializado na metodologia, né? Sim. O dia que você esteve lá conosco, né? Que chama-se a metodologia... O PENARI. O PENARI, né? Plano Nacional de Recuperação Empresarial, pessoal. Então, olha que interessante, é uma metodologia que justamente faz isso. E foi dentro da sua lógica, né? Daquilo que a gente sempre conversou, a gente imprimiu, pensou assim, poxa, de tudo que a gente faz, de olho no mercado e na concorrência, como nós vamos ser diferentes? Qual vai ser o nosso diferencial, né? E aí nós começamos com uma roupagem, com uma denominação, e aí partimos para uma metodologia de trabalho que nós chegamos no Plano Nacional de Recuperação Empresarial, né? E é interessante porque é isso, né? O que ele faz? Ele entende a empresa, qual é o seu momento, quais são as estratégias que precisa seguir. Então é aí que eu digo que a venda complexa, ela tem muita estratégia. E o consultor, o profissional da área de assessoria, ele vira um estrategista daquela empresa, né? E muitas vezes ele tem que literalmente vender essa ideia para o empresário, porque ele sabe que aquilo é o melhor. Ele é o detentor do conhecimento técnico da área, né? Mas como a área tributária ela é, de certa forma, nebulosa, no sentido que os órgãos regulamentadores criam essa instabilidade, esse ambiente mais austero com o contribuinte, sim. Né? Então, a gente precisa muito sempre dessa linha condutora do relacionamento
Porque quem transmite segurança não é o conhecimento técnico ou o processo, é o ser humano. É o consultor, é a gente na figura à frente de uma empresa que diz, pode ficar tranquilo que a gente tem um plano, a gente está seguindo essa diretriz. É óbvio que tem uma fundamentação técnica sempre por trás. Então, eu enxergo muito isso, essa linha condutora do ser humano, porque no final do dia, né, como diz Carl Jung, domine todas as técnicas, conheça todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, no final do dia, vai ser dois seres humanos se relacionando, mas aí vem também a parte da técnica, do processo, do conhecimento, de construir as melhores estratégias para colocar um plano rodar. E esse plano sempre vai visar ali uma redução da carga tributária, uma maximização do lucro daquela empresa, né? Uma maior produtividade. E tem um dado que é uma pesquisa minha, e eu gosto de comentar, ela é mais empírica, porque eu não tenho esses dados formais numa metodologia de pesquisa, mas esses 20 anos atuando com empresas, eu mais ou menos consegui estimar que a contribuição, que a carga tributária hoje, ela chega a ser 6, 7 vezes, 6 a 8 vezes maior do que a margem líquida de uma empresa. Então eu digo, mexer... É o maior sócio que o empresário tem na empresa. Disparado, né? É o governo. São os governos, né? Porque tem empresa que tem impostos federais, estaduais e tal. Então eu digo, olha que interessante, sendo um cara de vendas, eu digo que às vezes a estratégia mais eficaz para mexer na margem líquida da empresa não necessariamente é vender mais. É ter um plano tributário mais adequado, fazer um planejamento tributário, entender esse emaranhado que é a tributação brasileira, né? Porque se isso é 6 a 8 vezes maior do que a minha margem líquida, o esforço que eu tenho que fazer olhando aqui é menor muitas vezes do que o esforço de vender mais. Vender mais não significa mais lucro, né? Tem gente que acha que vender mais é mais lucro, mas não é uma verdade. A gente tem que vender da forma certa, né? Então é assim que eu vejo. Sendo uma... E você pensa, André, nisso que ele está dizendo é até importante. Eu estava vendo um dado hoje. No Brasil, você tem ideia que no Brasil as empresas brasileiras gastam por ano, em média, 1.051 horas por ano para apurar impostos. Quer dizer, se você for transformar isso em horas úteis trabalhadas, né, numa carga horária de 8 horas por dia ali, chega a ser algo em torno, se não me engano, de 4 a 5 meses. Algo por aí, ou até um pouco mais do que isso. Por isso que tem o nosso impostômetro. Não é para pagar, é para apurar o imposto que a empresa vai pagar. Horas trabalhadas com obrigações acessórias, preenchendo declarações, manuseando softwares e tal, só para entregar, né? Imagina o custo disso. É gigante. Imagina a margem que isso dá de erro. Então, imagina a necessidade que as empresas têm de se desangustiar, não sei se existe essa palavra, mas eu estou criando ela aqui se tiver, mas ou pelo menos dividir a angústia dela com a gente. Né? Então, isso que você colocou, a questão do Jung, que ele era, né, ele criou lá uma nova linha da psicologia analítica, mais né? Analítica, mais focada no ser humano. E isso ele traz isso dentro do método dele, acho que é importante destacar, porque nós que estamos lá na frente de batalha com o cliente, ele está angustiado, preocupado, né? Porque ele nem sabe se ele vai ter faturamento para pagar o imposto do mês, e às vezes ele não tem com quem falar, ele conversa com você e quer dividir de você um alento para saber o que nós vamos fazer para poder ajudar ele a não ter um risco no negócio dele, né? E aí, quer dizer, não é o juiz, com todo respeito, não é o juiz, não é o promotor, não é o procurador da fazenda, somos nós, né? Então, se a gente não tiver um preparo pessoal, profissional, para esse tipo de situação, de acolher a angústia do cara, às vezes o empresário está ali, assim, se você for passar só pelo olhar profissional de como advogado, como contador, realmente fica difícil você ter o diferencial e ter mais confiança do cliente, né? Porque assim, isso é mais ou menos igual o casamento mesmo. Para você colher o sucesso com o seu cliente, você tem que estar com ele nas horas difíceis. Eu sei disso porque tem várias histórias
de quando o cliente estava numa situação difícil, ele era por lá, estava eu lá com ele, às vezes a esposa dele, o filho, tudo. Tem família que nem sabe a realidade do negócio. Então, isso é uma das coisas que me chamou a atenção nesse tipo de olhar, sabe? Que a gente tem que olhar a empresa como a própria Constituição Federal traz isso. A empresa, Andréia, no Brasil, fundamentalmente, trazendo ela de origem principiológica lá da lei maior do país, ela tem uma função social no panorama. E as pessoas criticam o empresário, porque o capital explora, cara. Isso é uma discussão de uma outra seara que eu não vou entrar. Mas a importância da empresa, porque sem empresa não tem emprego. Sem emprego não tem renda, não movimenta a economia. E são pessoas, tudo isso é pessoas. São pessoas. E é interessante, né? Porque no início da minha jornada eu tive, vamos dizer assim, algumas sortes na minha carreira, né? Então, com 14 anos de idade, eu comecei a trabalhar na primeira empresa, numa transportadora, lá no interior do Rio Grande do Sul, familiar. E aí, então, até os meus 18 anos, depois trabalhei numa pequena indústria de chocolate, sempre na área de vendas familiar. E depois começa a minha jornada em grandes empresas, que foi a Tirol, e trabalhei em multinacionais com faturamento acima de bi, né? Então, e depois, quando eu fundo a RD Educação, há 4, 5 anos atrás, então eu fundo a minha primeira empresa, né? Então, começo a minha jornada empreendedora, minha esposa Aritana é minha sócia. Então, o início da minha jornada, trabalhando em empresa familiar, eu saio do Auge, que é uma multinacional, faturamento bilionário, e fundo uma empresa familiar. Para atender, né, o médio varejo, vamos chamar assim, né? Tem algumas expressões que são muito usadas nessa temática mercadológica, né? O middle market, Middle market. E eu gosto muito de olhar o middle market, por quê? Então, você tem lá, por exemplo, tem iniciativas que eu via na Coty, na Bauducco, que são usadas por Nestlé, Unilever, pegar grandes companhias aí, fundamentalmente multinacionais, que são práticas que eu vejo chegar no mercado 5, 7, 8 anos depois. Porque essas companhias, elas estão criando o que está acontecendo, estão liderando o mercado, liderando pesquisas em desenvolvimento. Você tem área de P&D em grandes companhias, né? Não só empresas que produzem produtos, né, materializados, né, como trabalhei na Bauducco, né, produto excelente, então tinha uma área de P&D, mas nós temos empresas de tecnologia, de prestação de serviço, grandes que também têm área de P&D. Quando a gente vai para o middle market, né, para o médio varejo, que é a maioria das empresas no país, para mim a gente tem um vale muito distante de ausência de conhecimento, de ausência de clareza. Então, muitas vezes é um empresário que começou na força ali do trabalho bruto, muitas vezes, foi desenvolvendo sua empresa, foi crescendo. E aí eu vejo esse gap de profissionalização. E é interessante porque isso na área tributária, na área da consultoria, fica muito evidente. Porque você tem grandes empresas, muitas vezes, adotando as melhores práticas, e você tem esse médio varejo, além de desconhecer totalmente, muitas vezes, as regras do jogo, ele não sabe que existem alternativas. E eu digo que as consultorias, né, fundamentalmente a área tributária, então ela tem esse primeiro cunho educacional, que é de levar essa informação de qualidade para as empresas, para os empresários, e muitas vezes até de brigar no bom sentido, né? Porque você sabe que você presta um trabalho correto, você sabe que aquilo gera um benefício, mas há tanta ignorância, e eu digo ignorância no sentido de desconhecimento, da ausência, né, do saber, Sim. sabe? Então, eu gosto bastante de filosofia, então é que nem a mediocridade, né? Muita gente se sente ofendido quando Sim. se fala, né, você é medíocre. Medíocre é uma pessoa que vive na média. Não é uma ofensa. Então, há tanta mediocridade e tanta ausência do saber que muitas vezes eu vejo os profissionais, e aí é muita parte que eu assessoro com processos de vendas mais eficientes, com esse entendimento do ser humano, porque se trava ali uma briga do bem. Muitas vezes a empresa convencendo o cliente que pode fazer aquele trabalho, que aquilo vai gerar um benefício, mas por essa ausência do saber, ela fica sem aplicar algumas estratégias, né? E eu gosto muito do conceito da recuperação tributária, de recuperar os impostos indevidos, porque no final do dia é um direito do empresário. Aquela empresa, seja por desconhecimento ou por complexidade excessiva da carga tributária, o sistema meio que forçou ela a pagar mais, né?
Então, imagina, a discussão não é se isso é bom ou ruim, se pode ou não. Isso é um direito do contribuinte. É um necessário, né? Ele precisa ir em busca do que é dele. Porque, veja, já se tem uma carga tributária, uma das maiores do mundo, né? E aí, imagina você ainda pagar um pouco a mais do que tem que pagar, que é o que acaba acontecendo, né? E ontem foi o Dia do Trabalhador, né? E aí eu escutei uma frase de uma pessoa, acho muito interessante. A pessoa, infelizmente, estava fazendo uma piada, mas é aquela piada com fundo de verdade. Ela dizia, não, entendi por que se comemora o Dia do Trabalho em 1º de maio. Porque os 4 primeiros meses do ano, basicamente, são para pagar impostos. Então, a partir do dia 1º de maio, é que o trabalhador começa a trabalhar para ele. Que é a realidade de todos os brasileiros, né? É complicado, né? Então, mas, olha, eu queria até voltar um pouquinho no que a gente está falando aqui, porque você estava comentando que você foi estudar um pouco mais a fundo o ser humano. Né? Como que a gente faz para identificar e se conectar com o cliente ideal nesse setor tributário? Olha que interessante, a pergunta é muito boa, hein? Essa é a grande pergunta que agora eu quero ver. Sai dessa, agora, professor. Eu também estou querendo saber essa resposta. Então, como é que a gente faz para se conectar com esse cliente tributário, né? Eu vejo muitas pessoas dizendo, André Bittencourt, tipo, não, é que eu estou começando agora, seja como empresa ou como profissional. Isso não é verdade. Você começou quando você nasceu, você tem uma história, tá? Por que eu falo isso, né? Porque você é um ser único, individual, só você tem a sua história de vida. Então as pessoas se diminuem, se sabotam e não usam esse ativo, tá? Carl Jung desenvolveu o conceito da individuação, né? Cada ser humano é único e cada indivíduo tem uma história. Por que eu estou contando isso? Porque muitas vezes você tem um ativo que é a sua história. Um exemplo, tá? Vou contar uma pequena história aqui que você vai entender como que a gente começa com essa conexão. Estou eu um dia num evento, então fica essa primeira dica, né? Frequente lugares onde o seu potencial cliente frequenta, tá? Se é sobre relacionamento, você não faz relacionamento numa mesa de reunião. Não para vendas mais complexas. Então, eu digo que o caminho inicial da venda é o relacionamento prévio. A venda complexa, em linhas gerais, necessita de relacionamento prévio. Quando que não necessita? Quando o cliente vai em busca de uma solução de uma determinada empresa. Então, a gente não tem a necessidade de pavimentar um relacionamento. Por quê? Já conhece a Nacional, ele foi lá em busca daquela solução, então você mais vai... Outro cliente indicou. Então, você precisa mostrar como que a sua solução ajuda ele a resolver o problema dele. Então, você pode ser mais pragmático. O que são menos casos? A maioria dos casos são os profissionais indo atrás dos clientes. Sim. A gente chama isso de outbound, né? É um modelo de venda. Então, o que acontece? Quando você olha para a sua história, e eu estava num evento e comecei a conversar com um empresário, e esse empresário não queria falar muito. Então, veio uma segunda habilidade. Faça perguntas. Demonstre interesse genuíno pela história do outro. E esse empresário morava num outro estado e estava num evento no Rio Grande do Sul que eu estava fazendo parte. E aí eu disse, e aí, você é de tal estado? Ele disse, não, Reis, na verdade eu sou natural aqui do Rio Grande do Sul. Eu disse, é mesmo? De que cidade você é natural? De uma cidade do interior do estado. Eu disse, é mesmo, eu também sou natural do interior do estado. Então veja que eu estou num movimento buscando uma conexão. Já explico, já trago uma estratégia aí de conexão. E aí quando ele disse, mas é uma cidade do interior pequena, eu digo, olha, talvez eu conheça, qual que é a cidade? Ele disse, Constantina. Eu disse, poxa, sabe que o meu pai foi treinador de futsal e treinou o time de Constantina? Dele, é mesmo? Quero teu pai. Eu digo, meu pai era ruviário e tal. Nossa, ele treinou o time do Bergamasque Gobi. Eu digo, sim. O Gobi era meu amigo e tal, que era o presidente do time. Tinha uma loja de carros muito famosa na cidade. Constantina não é tão grande assim, então não era difícil também de encontrar um ponto em comum. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu olhei para minha história como um ativo. E eu retirei dela um elemento de conexão. O ser humano tem uma necessidade de pertencer. O ser humano precisa pertencer a um grupo. Os advogados pertencem à classe dos advogados. Os empresários pertencem à classe dos empresários. O servidor público pertence à classe do servidor público. Todo mundo pertence a uma família. Nós pertencemos a um país. Então, é necessidade humana, é um requisito de existência o pertencimento. Quando você encontra um ponto verdadeiro em comum com a outra pessoa, vocês passam a pertencer a um mesmo mundo.
E isso passa a unir vocês. Isso cria uma conexão genuína e verdadeira. Por isso que eu sempre digo que você precisa usar essas estratégias com integridade. Se eu não tivesse uma história lá, meu pai com Constantina, eu não poderia inventar. E tem profissionais que inventam. Só que essa conexão dura pouco. Porque ali na frente isso vem à tona. Então, quando você encontra um elemento em comum com a outra pessoa, você cria uma conexão verdadeira. Segundo ponto para que crie essa conexão é gerar valor. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de usar, que eu sempre digo, seja interessante antes de ser interesseiro. Então, quando você demonstra interesse por esse empresário, por saber um pouco da história da empresa dele, entender como você pode auxiliá-lo inicialmente de alguma forma, e veja que inicialmente não é com a sua prestação de serviço. Talvez seja apresentando uma outra pessoa para ele que ele quer conhecer. Então, quando você gera valor, o que é gerar valor? É fazer algo pelo outro sem imediatamente esperar algo em troca, mas que naturalmente te conduz para uma relação de ganho ali na frente. Então, quando você faz algumas atividades como essa, são alguns recursos, algumas estratégias em venda, você cria essa conexão e começa a pavimentar essa relação. Logo na sequência, vai ser natural, numa reunião, você descobrir que essa empresa tem um problema que você pode resolver ou ela pode desfrutar de um benefício que o seu trabalho pode proporcionar. Nem sempre é pela dor, né? Às vezes é pelo benefício Exato. mesmo que você vai trazer, Exato. né? Mas olha, eu sou meio chatinha. Existe uma técnica mais eficaz para vender esse tipo de serviço, o tributário? Né? É um universo que a gente já sabe que é complexo. E você já está trazendo aqui um elemento de conexão quando a gente quer prospectar, quando quer se aproximar das empresas, do empresário para poder fazer negócio. Mas existe uma técnica, eu já entendo que essa que você está falando já é uma das técnicas. Aí você pode me ajustar se você achar que não. Mas existe o pessoal que está vendo a gente pode estar se perguntando, mas e além da conexão genuína, existe uma outra técnica que você considera também eficaz, que ajuda nessa aproximação a vender esse trabalho? Qual a minha visão sobre isso, né? Sobre técnica de venda? Eu gosto muito de separar, venda é venda, né? Acho que isso faz sentido. Todos nós somos vendedores, né? Então, as pessoas têm uma crença ruim em relação à venda, que é chato, que não sei o quê. Mas veja, quando 3 pessoas ou 2 pessoas vão decidir jantar e um sugere para outra que vamos em tal lugar porque é melhor, ele acabou de vender uma ideia para ir no seu restaurante que ele prefere. Então, todo mundo vende o tempo todo. Numa venda simples, Andréia, nós temos algumas técnicas. Por exemplo, vou dar um exemplo muito utilizado em supermercado, né? Aquela área próxima ao caixa ali, então que é considerado uma área de impulso. Porque tá ali, você olha para um sonho de valsa, o sonho de valsa te olha, sabe? Pinta você tá esperando na fila, tá esperando na fila, pinta aquele clima, você pega o sonho de valsa. Aí você faz assim, vai, uma terceira vez você pega, né? Alguns nem esperam pagar, come, guarda só o papelzinho para a moça do caixa passar. Eu nunca fiz isso. Então... eu já vi muita gente fazer, mas eu mesmo nunca fiz. E aí, então o que acontece? Você usou aí uma estratégia de venda altamente eficaz e que gerou um consumo imediato. Então, nesse modelo de venda simples, é considerado uma venda simples, por quê? Tomada de decisão é fácil, desembolso baixo e baixa complexidade ali, não tem muita gente envolvida. Conhecimento do produto, né? Perfeito. Mercado, basicamente, a decisão é, tem R$1,50, R$2 para pagar ou não? Tem, vou comer esse bombom, sabe? Quando a gente vai para a venda complexa, a gente não tem assim uma característica de um elemento que eu vou aplicar uma técnica e vou conseguir fazer essa venda. Então, a gente tem algumas premissas, então a gente tem conjuntos de atividades que, quando aplicados, levam a gente por uma maior venda, tá? Eu vou citar 2 ou 3 conjuntos e vamos deixar a conexão como esse caminho inicial que pavimenta essa venda, tá? Mas a gente tem algumas técnicas, sim. Por exemplo, você tem que descobrir um problema que o cliente tem que você resolve. Essa é uma técnica altamente eficaz. Porque, veja, se ele tem um problema e você resolve, ele tem interesse. Aí vem uma segunda técnica. Não basta você saber que ele tem o problema. Você descobre para qualificá-lo como um potencial cliente seu. Mas você precisa ajudá-lo a ter consciência desse problema. E aí entram algumas técnicas como as perguntas.
Então, é como se ele não soubesse que tem, você identificou e aí você vai partir para as perguntas para que ele, no raciocínio dele, eu tenho esse problema. Então, o que é uma pessoa altamente persuasiva, né? É uma pessoa que consegue mobilizar o comportamento do outro para um caminho que ela quer, mas sem parecer que foi você que decidiu. Essa, para mim, são as pessoas altamente persuasivas. E eu acho que no meio disso, você tem que ter uma boa leitura da situação e o conhecimento, a vivência traz isso, porque aconteceu muitas vezes comigo já. Você vai fazer uma reunião inicial com o cliente e ele te faz uma queixa. Eu acho que eu preciso porque o meu contador, o meu médico, sei lá, quem falou que seria bom eu fazer uma estruturação dessa maneira. Não, tudo bem. Aí você começa a fazer as perguntas. Mas e isso? Mas e aquilo? Você tem isso? No final daquela primeira abordagem, você acaba identificando que o cara precisa, não é aquilo que ele acha que ele precisa. Aí entra a sua habilidade e fala assim, não, tudo bem, a sua ideia é legal. Porque se você fala, não, você não precisa disso, você precisa daquilo. Se você for muito truculento, você acaba ganhando antipatia, né? Uhum. Não, legal, bacana, mas se a gente fizesse um pouco diferente e abordasse o negócio de uma outra, né? E aí você vai entrando. Então, assim, esse feeling, né? Essa capacidade de leitura do profissional é importante, né? Porque a venda tributária é uma venda consultiva no final do dia, né? Então a gente tem essas estratégias de relacionamento, a gente falou aqui da conexão, que cria a condição de a gente sentar na mesa para negociar. Quando a gente senta na mesa, então essa habilidade de fazer perguntas. E uma dica poderosa, parece simples, mas é muito poderosa. A maioria dos profissionais da área tributária estão preocupados em falar da sua empresa, dos seus cargos, da sua formação, do artigo tal, que a legislação falou isso. Sem ninguém perguntar isso para ele, né? Sem ninguém perguntar. Porque, assim, de verdade, eu não me lembro de alguém ter perguntado para mim onde eu estudei. A pergunta que me faz, doutor, o senhor resolve o meu problema? Exato. Em outras palavras, né? Perfeito. Mas para isso você tem que entender, escutar, né? Então, um bom profissional de vendas, e no tributário isso é ouro, é uma técnica poderosa, os primeiros, vamos dizer que é 1 hora de reunião, eu digo que o primeiro terço da reunião você tem que só ouvir. Então faça perguntas que vão fazer o cliente te contar a situação dele. E essas perguntas sempre tem que buscar uma dor, um problema ou uma oportunidade de gerar um benefício. E a partir daí, é o que o Bittencourt falou, você começa... Porque às vezes ele traz ali o que é um efeito e você precisa buscar a causa disso para trazer uma solução. Então, saber fazer perguntas e ouvir num primeiro momento, você se torna uma pessoa muito mais persuasiva em vendas e com capacidade de elaborar uma sugestão, uma proposta, né? Na venda consultiva, no tributário, isso é muito comum. A partir do que você ouve, você vai elaborar uma propositura de solução. Nem sempre está pronto o que você vai oferecer, né? Então, saber ouvir é fundamental para depois... E eu sempre digo assim, não adianta também você focar no que você quer vender. Não, mas é que eu quero fazer esse trabalho com essa empresa. Não se apaixone pelo seu produto, não se apaixone pelo seu produto, e foi nessa esteira aí do que ele está dizendo, né? Porque você acompanha isso comigo lá direto, que a gente criou o Penari, né? Porque o Penari, ele é uma proposta de audição, na verdade, né? A gente senta... E antes de abrir o coração para o cliente, a gente abre os ouvidos. Né? A gente apresenta, nós somos uma empresa que temos essa história, assim, assado, temos essas habilidades e tal, em linhas gerais, mas eu quero ouvir de você, claro, dentro da metodologia, eu quero ouvir de você, e qual que é o ponto que eu posso inicialmente ajudar. Os nossos primeiros 2/3 de produto Penari, eles são exatamente nessa linha de ouvir o outro. Né? Ele é analítico, então a gente analisa o perfil da empresa ali que está ali à nossa frente. São os 2 primeiros terços do produto. Né? É óbvio que a empresa tem, né, um conhecimento, tem técnicas, está embasado em teorias, teses e uma segurança, né? Aliás, a autoridade, a credibilidade é um ativo muito importante na área tributária, né? Sim. Assim como na área médica também, a autoridade e a credibilidade dentro dessa é fundamental. Eu queria pegar um pequeno gancho, Andréia, porque isso é importante, sabe? Para o nosso negócio, inclusive. Eu queria que você comentasse um ponto que remete a essa questão da autoridade e da credibilidade.
especialmente nesse mercado nosso, né, o mercado profissional na área tributária, empresarial, nós que pretendemos entregar serviços de valores, de transformadores de realidade das empresas e tudo mais, nós temos uma dificuldade muito grande, é isso que eu queria, seu ponto de vista. Qual que é a dificuldade que a gente tem, que não são as objeções, que não é a concorrência, nada disso. Talvez hoje uma das maiores dificuldades que nós temos é o grande número de aventureiros, falsários, golpistas, porque esse é o termo mesmo, porque são golpes que eles aplicam nos empresários, que está, às vezes, desesperado por uma solução mais barata, e aí acaba caindo numa esparrela, e aí isso compromete o nosso mercado. Porque quando a gente vai apresentar uma solução séria, a pessoa coloca a gente naquele balaio de pessoas assim. Sim. Então, assim, na sua opinião, qual que seria ou quais seriam as principais formas da gente vencer essas questões? A pergunta é muito boa, né? Porque, veja, a autoridade se constrói com o tempo, né? Veja, eu tenho a Beatriz, a minha filha mais nova, 1 ano e 4 meses. A Beatriz ainda não é uma autoridade, né? Ela é uma autoridade lá em casa, que ela pinta e borda, mas... Então, ela vai construir essa autoridade dela com a profissão que ela vir a escolher e vai se tornar essa referência. Então, a gente tem necessidade temporal de construção. Então, quando a gente atua num mercado que, infelizmente, né, a tendência é que o cliente coloque todo mundo no mesmo balaio, então a gente tem algumas formas de vencer isso, tá? Primeiro que eu digo é uma predisposição a conversar. Não ter preguiça de explicar, de responder, de falar o óbvio, tá? Então, como que a gente aciona a credibilidade? Primeiro, ter uma boa história para contar. Então, você precisa, se você já atende clientes, conhece pessoas, cite os nomes que você conhece, cite as empresas. Claro, sempre dentro da LGPD, daquilo que se pode Traga falar, os cases, né? Traga os cases. Traga os cases. Esse é um primeiro ponto. Por quê? Nós temos alguns elementos, nós temos um negócio chamado ethos, pathos e logos, né? Esse conhecimento vem da filosofia. Você tem credibilidade, dados e emoções. A combinação desses 3 fatores é o que deixa essa outra parte segura e vai confiar em você. Então, você precisa, sim, de um envolvimento emocional com o cliente. Porque segurança e confiança são valores humanos que são sentidos. Eu me sinto seguro na presença de vocês. Eu confio na Andréia. Então, veja que parte do eu. Então, se é eu sinto isso. Então, eu preciso, sim, ter um envolvimento emocional. O que acontece? Muitas pessoas querem explorar só o caminho do conhecimento técnico. Sim. Então, não pavimentam essa relação emocional. Esse é o primeiro ponto. Segundo, traga dados, né? Tem uma frase que diz, confiamos em Deus, para tudo o resto traga-me dados. Então, quando você é um profissional que se prepara, que tem informação, você traz dados. E aí você vai desconstruindo esse viés negativo que esse cliente está com dados. E o terceiro ponto, vá usando, à medida que você tem essa credibilidade que gera autoridade, eu sempre digo, seguido em mesas de reuniões, em palestras, eu conto. Eu trabalhei na Danone, eu trabalhei na Balduco, eu trabalhei na Coty, eu trabalhei na Tirol. Nossa, você conta porque você gosta muito dessas empresas? Eu gosto porque eu trabalhei, mas eu também estou pegando carona na força da marca que elas têm. E alguém que trabalhou em grandes companhias como eu trabalhei, pressupõe-se que é um profissional correto. Então, só que se eu não conto essa história para o cliente, ele não tem como saber que eu sou uma pessoa correta, respeitosa. E tem um último elemento que eu gosto muito de citar, quando a gente estuda um pouquinho mais metodologias de negociação, e fundamentalmente nesses cenários, há um princípio em negociação que diz, toda vez que você puder demonstrar que você é confiável, faça. Um exemplo. Você está negociando lá com o cliente, está se relacionando, ele te ligou para tirar uma dúvida, ou sei lá, qualquer outra coisa. Aí você não atende. Você perdeu a oportunidade de se demonstrar uma pessoa disponível. E que, não, quando você me liga, eu atendo. Porque senão, qual a mensagem consciente que você está passando? Nossa, eu nem sou cliente dele ainda, ele não me atende? Imagina quando eu for, né?
Claro que algumas pessoas vão dizer o inverso. Não, mas eu dou atenção para quem é meu cliente. Mas se você quer sair dessa vala comum, que são os profissionais que não têm credibilidade, você precisa também fazer algumas demonstrações a mais. Então, infelizmente, quando o mercado joga, né, esse sarrafo para baixo, a gente precisa subir um pouco o quanto a gente entrega e o quanto a gente demonstra para no final do dia poder ter essa confiança do empresário. Então, esse conjunto aí eu acho que ajuda muito. Credibilidade é uma coisa que a gente aqui em comunicação costuma dizer o seguinte: você leva um bom tempo para você construir, mas você é um estalar de dedos para você derrubar, né? Talvez seja essa diferenciação que você esteja comentando aqui, Bittencourt, que é o quanto nós podemos nos diferenciar, né? Porque reputação é uma coisa que a gente leva um tempo para construir, mas eu adicionaria um elemento extra. Além da gente ter credibilidade, da gente construir a reputação, qual é o nosso ponto de diferenciação em relação a essas pessoas, em relação a esses, vamos dizer, golpistas, como você falou? A diferenciação é um elemento importante, e aí eu vou voltar lá no Penari, que foi... queria que você contasse um pouco aqui da experiência da Nacional, junto com essas estratégias que o Regis vem trazendo para a Nacional, mas o Penari, né, o Plano Nacional de Recuperação Empresarial, a metodologia dele foi desenvolvida para ser um diferencial da empresa, justamente para poder atender nesse, vamos dizer assim, nesse oceano vermelho, um ponto de diferenciação que torna a gente um oceano azul. Sim, exatamente. Você vê, por exemplo, quando a gente foi construir, né, essa questão do produto, né, nós fizemos essa pergunta, né, internamente. Bom, nós fazemos consultoria tributária, planejamento tributário, recuperação fiscal, assessoria fiscal permanente. Nós temos um núcleo jurídico que presta um excelente trabalho na área de contencioso fiscal administrativo e fiscal judicial. Nós temos casos lá, recentemente, nós conseguimos a proeza de garantir para um cliente nosso que tem lá quase 200 postos de trabalho, o acesso à certidão positiva com efeito negativo, virou até notícia aí num site grande, né, da área, porque a gente acreditou numa ideia de que ele tinha o direito de ter o acesso, né, aquela questão do direito, porque ele captou um recurso barato e fez com que a empresa dele continuasse operando, né, e aí ele utilizou até parte desse recurso para botar em dia os parcelamentos dele, enfim, fez uma gestão. Então, assim, nós temos lá uma série de outros negócios que, se eu for ficar falando aqui, nós temos mais de 50 produtos, né? A última conta que o Matheus fez, acho que dava 52, o Matheus é meu sócio. Então, se a gente for falar, então, a gente pensou, puxa vida, mas como é que a gente vai criar uma estratégia para cada um desses produtos ou para um kit, uma cesta de serviço para cada um desses, né? Aí veio a ideia do plano, porque o plano ele contempla todas essas ideias, né? E o plano ele faz com que a gente pegue, um dia no último que a gente fez, você também fez essa pergunta, né? Para quem que serve o Penari? Eu falei assim, para todo aquele empresário que estiver com o coração aberto e disposto a se desenvolver, crescer e fazer seu negócio se desdobrar em outras possibilidades. Sim, né? É verdade. Por quê? Porque ele não é um programa, um plano que serve para recuperar uma empresa que tem um problema crônico na área fiscal tributária, somente. Ele é um programa para isso, mas é um programa para isso tirar a empresa daquela situação e trazer ela para uma realidade. Sim. Né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque essa ideia veio baseado nos conceitos que Regis traz, né, dentro da metodologia dele, onde você se mostra interessante para depois mostrar o seu interesse, ser interesseiro. E interesseiro, neste caso, sem nenhuma conotação pejorativa. Não é pejorativo, de defender, né, os seus interesses. Exatamente. Né? Ser interesseiro. Eu tenho interesse em você trabalha conosco, você é minha amiga, tenho interesse que você se dê bem, tenho interesse no Regis, sei que o Regis tem interesse em mim, que a gente se desenvolva e cresça e faça negócio, enfim. É esse interesseiro, esse ser interesseiro que a gente se refere. Então, foi nessa lógica, foi na lógica de você se mostrar
de uma nova posição para o mercado, foi na lógica da gente mostrar para o mercado, contar a nossa história para o mercado, igual você viu lá o dia que você esteve lá, as inúmeras, até você rebatizou o termo, né? A gente chamava de carta de apresentação, você deu o nome de carta de referência, né? Por quê? Quais são as cartas de referência? Nós temos cartas de referências de empresas dos mais diferentes segmentos, dos mais diferentes portes, multinacionais, empresas nacionais, empresas de transporte, empresas industriais, empresas de serviço, por aí vai, que contam a nossa, né, a que referendam, que contam a nossa história, né, documentalmente. E aí a gente até fiquei te devendo essa questão da gente desenvolver isso, que um dia eu fui num cliente, no final do ano passado, e eu vi a transformação dele, fui acompanhando, e eu vi quando ele mudou para o galpão, era uma transportadora, e quando ele se tinha mudado, o galpão dele não tinha quase nada lá, e que ele faz armazenagem também. Aí passei um tempo sem ir lá. Quando eu fui lá, rapaz, era porta-pallets até o teto, aquilo, não tinha mais onde pôr coisa. Eu falei, puxa vida, eu fiz parte disso, o Nacional fez parte disso. Eu falei assim, Andréia, precisamos de criar um programa, um material, para contar a nossa história através do sucesso do cliente. Nós vamos fazer isso, É verdade, isso é verdade. Isso faz parte do nosso projeto. Isso faz parte de contar a nossa história através da história de quem a gente faz crescer. Porque, na verdade, o que a Nacional se propõe nós existimos para fazer a sua empresa crescer. E é legal, nós crescemos dentro do contexto de que a sua empresa também cresce. Acho que o Bittencourt falou 2 pontos aí fundamental que está presente na Nacional e que ajuda, então, a sair desse mar vermelho e encontrar esse oceano azul aí, né? A gente chama de prova social, né? No marketing e tal. Que é, então, poxa, se eu tenho tantos clientes, e eu fiquei surpreso o dia que eu vi lá, né, as cartas de recomendação, poxa, o tamanho das empresas e referendando, porque eu sei da capacidade dos profissionais da metodologia da Nacional, mas quando você tem uma empresa daquele tamanho que confia a essa empresa, esses profissionais, cuidar dessa área, poxa, isso é uma demonstração para o mercado. Olha, dentre tantos eu escolhi você, né? Então então a gente tem que mostrar isso. Mas a gente só chegou lá por conta de relacionamento. Claro. Né? A gente só atingiu aquele cliente porque por relacionamento de mercado, de contatos. Olha, pode incluir essa empresa no seu budget, na sua concorrência, porque eles têm know-how, sabem como fazer. Então, mostrar, né? Eu acho que isso, as empresas e o ser humano individualmente também peca tanto em não mostrar as coisas boas que faz. Então, a gente tem aí a prova social. E eu olho muito para a Nacional esse movimento, investindo em comunicação, investir no marketing, investir em um profissional, por exemplo, como eu, que se torna um consultor da empresa para ajudar em estruturações, para levar o melhor para o cliente. Investe em ferramentas, em software, como a gente sabe, né? Tecnologia de ponta. Então, eu acho que essa demonstração que você dá como empresa, tipo, olha, eu estou cada vez mais preparado para seguir atendendo você, eu acho que ela também te tira dessa condição do golpista, dos profissionais aventureiros. Dá uns o pilar é mais fortalecido, né? Ele não está preocupado em ter um podcast que, além de levar informação para todo mundo, porque a gente poderia estar fazendo várias outras coisas, mas estamos aqui compartilhando conhecimento, reforçando essa mensagem. Então, acho que isso são provas claras, né? E eu só vou citar um último ponto, que é o posicionamento, né? Porque muita gente não se posiciona. Então, quando você não se posiciona, alguém se posiciona por você. Então, o posicionamento também é um elemento bastante importante. Dizem que uma das formas de se alcançar a imortalidade é dividir o conhecimento, né? Olha, então vamos dividir aqui. Queria que você falasse, a gente já tem falado de uma forma contínua aí, falando de credibilidade, das estratégias, você acabou de falar um pouquinho do case da Nacional. Queria que você desse dicas para escritórios que desejam se modernizar e se destacar no mercado tributário. Você tem, assim, de uma maneira bem prática, dicas que você pode mencionar aqui? Com certeza. Eu acho que a primeira delas eu acho que 3 elementos, tá, Andréia? Primeiro, tecnologia. Então, se você não está fazendo uso de tecnologia, busque rapidamente. A tecnologia está aí, né? A gente tem a IA, tem esse universo
que muitas vezes até assusta um pouquinho o tanto de tecnologia que está à disposição. Então, se você não usa, olhe, e não é que você tem que virar o maior usuário de tecnologia de um dia para o outro, não. O que você pode aplicar de tecnologia no seu negócio amanhã, semana que vem? Então, primeiro ponto. Segundo, reveja seus processos. O que tem de escritórios da área tributária que fecham contratos que não dá em nada e só vai descobrir depois, que se tivesse um processo de qualificação, revisitasse ali o core do trabalho, para quem que se aplica. Então, olhe para o seu processo e construa melhorias. Se você não tem processo, crie rapidamente. Você faz as coisas de qualquer jeito. Segundo, revise os seus processos. E terceiro, invista nas pessoas. Então, invista em capacitação, desenvolvimento. Sabe que esse é um ponto que vou fazer uma confissão aqui, eu fico muito triste, sabe por quê? Eu vejo, em linhas gerais, óbvio, e talvez para alguns escritórios isso é bom, em linhas gerais, a dificuldade que as pessoas têm em investir em conhecimento, em investir numa consultoria, numa mentoria, para trazer esse desenvolvimento. Só que vejo o maior ativo de qualquer negócio são as pessoas. E se você não investe em você e nos seus, né? O que você está fazendo? Como é que você vai desenvolver? Você está ajudando o concorrente a ser melhor que você. Porque além dele investir em pessoas, você não investe. Se ele investisse em pessoas, você investisse, talvez estariam em pé de igualdade. Mas você não investe. Então, pessoas, processos e tecnologia. Eu acho que ações direcionadas para esses 3 pilares, com certeza fazem qualquer negócio, não só um escritório de advocacia, performar melhor. Eu assim, olha, a gente está caminhando aqui para o final do programa, eu sei que está todo mundo, a gente ficou animado, a gente poderia continuar mais um pouco, mas eu gostaria de encerrar te fazendo uma pergunta que eu deveria ter feito já há um tempo, mas a gente foi se empolgando com a história da credibilidade e tudo. Eu sei que você deve ter inúmeras estratégias, inúmeras ideias para isso, mas o que você diria? Como desenvolver uma estratégia comercial efetiva focada nessa área tributária? Eu acho que é muito simples e essa é bem objetiva. Faça algumas escolhas. São inúmeras mudanças, inúmeras possibilidades. Qual que você está mais pronto? Qual que conversa mais com o seu momento? Qual que traz o resultado de faturamento desejado? Faça algumas escolhas e seja o melhor nisso. Mas tudo é possível, sim. Tudo é oportunidade, mas nem todas as oportunidades são para você. Então, olhe para esse universo de possibilidades que são as alterações e as possibilidades de serviços trazidas pela reforma tributária e escolha algumas que você vai pôr debaixo do braço e dizer, eu vou ser um dos melhores nisso. E desenvolva um plano para isso. Essa escolha é muito mais sobre dizer não para muitas coisas e dizer sim para poucas coisas. E a partir daí você começa a se diferenciar e captar algumas oportunidades para você. Muito bom. E aí, Bittencourt, como é que foi, hein? Foi demais. Uai, o negócio rendeu pra caramba, né? Foi muito bom, né? Eu te agradeço imensamente, viu, Regis, pela disponibilidade, você ter vindo aqui conosco, assim, de coração. Coloca mais essa na conta, vou ficar te devendo mais essa, né, Andréia? E é um prazer, agradeço também pela oportunidade, pelo convite. E quero deixar uma sugestão de pauta para um programa que nós precisamos de explorar. Vamos lá. Porque diante do cenário, né, de mudança legislativa e de tudo que está acontecendo no mercado, tem um ponto aí que nós vamos começar a explorar cada vez mais. E nós precisamos falar um programa inteiro sobre isso para levar para as pessoas a importância de você ter um bom planejamento tributário, mas para aquelas empresas que têm problemas crônicos com débitos tributários, a gente começar a falar em estudos de transação tributária. Então, o próximo ponto que nós vamos desenvolver aqui, nós vamos falar sobre transações tributárias, viu, André? Vai ser sensacional. E, mais uma vez, obrigado, né? Obrigado pela audiência de todos, viu? Estamos à disposição. Muito obrigada. Obrigada, Bittencourt. Obrigada, Regis, pela sua presença. Veio lá do Rio Grande do Sul, nesse momento tão delicado que a gente está vendo aí. Nós estamos gravando hoje, dia 2 de maio. É um momento delicado lá para aquela região. Então... Sabe que hoje é o dia mais doido do ano, né? Segundo os mineiros, né? Chama 2 de maio. 2 de maio.
Pois é, é nesse clima de bom humor que eu encerro o Diálogos Nacionais. Se você nos acompanha aqui, mas ainda não ativou, não fez sua inscrição no canal, por favor, ativa a notificação, se inscreve, assim você ajuda a gente a fazer esse programa, a espalhar esse programa, tudo aquilo que ele traz de conteúdo, de valor, para outras pessoas. Indique a gente, indique também a sua pauta, é muito importante para a gente ouvir você. Então, eu me despeço por aqui. Até o próximo Diálogos Nacionais.